A gente fica muito grato para tê-los aqui, para mais a realização de um evento do Departamento de Cultura e Eventos da UAB-SP, para mais uma exposição de trabalho sobre um tema de grande importância para a sociedade. Gostaria de anunciar a presença da doutora Thaís Cristina Sibellini. O tema que eu escolhi para a palestra hoje é uma abordagem sobre a Constituição Federal e o meio ambiente. Eu não vou fazer uma aula de direito constitucional, porque isso é tarefa das academias de direito. Então, na verdade, eu quero expor, mas como esse texto foi trabalhado, como isso chegou, né, como a Constituição foi elaborada nessa questão do meio ambiente. Eu fiz... Deixa eu retornar. Eu sou graduada em Direito, já tem longos anos aí, né? E fiz a minha especialização em Direito Ambiental no ano de 2006. E depois eu optei pelo mestrado também na mesma área. Não é tão antigo, mas também não é tão recente. E o direito ambiental ele vem crescendo ao longo do tempo. Quando eu escolhi a disciplina de Direito Ambiental para tratar na especialização, primeiro era difícil escolher uma universidade que tivesse o curso, não eram todas que possuíam, e mesmo aquelas que ofertavam o curso muitas vezes não formava turma. Então, eu cheguei a esperar um ano para fazer a especialização, já tinha escolhido o tema, mas não conseguia formar a turma. E, de lá para cá, o que eu pude perceber, depois atuando também na área da docência, é que as turmas de direito ambiental elas vêm se formando com bastante rapidez agora. Não é mais aquela espera para a formação de turma. Normalmente, as turmas se formam com facilidade e nós temos bastante alunos em cada turma. Então, isso traz à tona a importância que o tema da questão ambiental vem crescendo também na área do direito. Como eu falei para os senhores, o nosso tema é especificamente a Constituição Federal e a sua abordagem de forma geral, né, como carta maior, para o meio ambiente. Então, selecionei o artigo 225 da Constituição, que é o artigo específico para tratar de meio ambiente. Se os senhores analisarem o texto constitucional, existem outros apontamentos quanto à questão ambiental, mas o artigo específico é o 225 e apenas ele. Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Eu costumo dizer para os meus alunos que o texto da Constituição Federal ele é até poético, porque são belas palavras, articuladas de uma forma bastante harmoniosa. E, para quem não tem contato com o direito e não tem contato com o direito ambiental, é uma figura bastante, como eu digo, poética. Na verdade, nós sabemos, né, nós que estamos em contato aí com todo o arcabouço legal brasileiro, que nossas leis não são cumpridas como deveriam. E o direito ambiental não foge à regra, né? Talvez seja uma das áreas em que nós estejamos ainda caminhando, né, se não engatinhando, quanto à questão da aplicação mesmo legal. A nossa lei é boa, não é ruim, como dizem, né? É comum escutarmos muitas críticas à legislação ambiental. Pessoalmente, não acho que seja ruim. Acho que o que falta é aplicação, acho que o que falta é fiscalização. Tá? Então, como eu falei para os senhores, no início da minha carreira, logo que eu saí da graduação, eu já tinha essa intenção de cursar Direito Ambiental, mas não era uma disciplina fácil nem de se achar o curso. Eu sou formada
desde 2004, né, quando eu terminei minha graduação. Então, não façam as contas, tá? Por favor. Senão vai começar a calcular idade, não. Quando eu terminei o curso em 2004, eu me formei na Metodista. Não existia a disciplina Direito Ambiental no curso, né? Ela era oferecida como uma disciplina eletiva. Você cursava, mas não tinha caráter obrigatório, e as turmas se formavam ao longo do curso. Então, na mesma sala de Direito Ambiental, você tinha aluno de 1º a 10º semestre. No caso, eu estava no 2º semestre, quando eu cursei a disciplina. Aluno do 2º semestre não tem bagagem jurídica. Aqueles que já ultrapassaram o 2º semestre da graduação sabem. Não tem, as matérias são iniciais, são matérias bastante básicas, de conhecimento geral. Então, o meu primeiro contato com o direito ambiental, no ano de 2000, não deu para aproveitar mesmo, foi apenas para aguçar a curiosidade, né? A Metodista oferecia esse curso de Direito Ambiental, no caso na modalidade de extensão, desde 81. Foi uma das primeiras universidades a oferecer a extensão na modalidade ambiental. Mas não era ininterruptamente, né? Então, tinha uma vez por ano, depois passava um ano que não tinha, depois voltava a ser oferecido, era bem esporádico. Já a partir de 2005, a disciplina começou a ser oferecida na grade do curso, ainda em caráter eletivo, mas daí sim, semestralmente. Mas os alunos não eram obrigados a cursar o direito ambiental. Foi em 2007 que a Ordem dos Advogados do Brasil inseriu a disciplina de Direito Ambiental dentro do exame de ordem. E isso acarretou, né, uma também adequação das faculdades no sentido de passar a oferecer a disciplina de uma forma obrigatória. Então, eu tive a oportunidade de lecionar em alguns cursinhos preparatórios para o exame da ordem, e eu recebi alunos que nunca tiveram contato com o direito ambiental. Era comum que o aluno saísse da faculdade e não tivesse tido contato com a disciplina. Mas, a partir, como eu disse, de 2007, a disciplina constando no rol de obrigatórias no exame de ordem, foi se aprimorando essa questão do ensino do direito ambiental na universidade. Quando eu fiz o exame de ordem, não tinha direito ambiental ainda, né? Foi em 2007. Então, retomando a questão da Constituição Federal, né, porque eu fiz toda essa abordagem do currículo do curso, para retomar essa ideia do quanto o direito ambiental ele é recente, não só no Brasil, né, não é uma modalidade, um ramo do direito que é recente apenas no território nacional. Ele é recente de uma maneira geral. A Constituição de 88, ela é a primeira a tratar do tema meio ambiente. É a primeira Constituição que nós temos que traz a expressão meio ambiente no seu corpo. Até então, as demais constituições não abordavam o meio ambiente. Aí você pode perguntar, mas não se tratava de absolutamente nada relacionado ao meio ambiente? A questão é você diferenciar o meio ambiente do que nós conhecemos como bens ambientais. São nomenclaturas diferentes. Bens ambientais são aqueles bens que, de maneira separada, compõem o conjunto meio ambiente. Quais são os bens ambientais? Então, solo, água, ar, flora e fauna. Isso é bem ambiental. Meio ambiente é o conjunto dos bens ambientais. Percebam que é diferente você tratar de bem ambiental e de meio ambiente. Então, nós tínhamos legislações anteriores a 88 que tratavam de bens ambientais. O próprio Código Florestal, Código de Caça, Código de Pesca, Código de Águas, né? Mas todos eles tinham essa abordagem de bem
ambiental, ou seja, não tem a visão sistêmica da interação entre os elementos que compõem o meio ambiente, quais sejam os bens ambientais, água, solo, ar, fauna e flora. Essa visão integrada é que nós podemos falar que a Constituição de 88 é a primeira que apresenta. Então, as nossas constituições anteriores abordavam as questões dos bens ambientais, assim como nós tivemos legislações que abordavam bens ambientais. O marco do direito ambiental no Brasil, porém, não é a Constituição de 88. Tá? Nós temos, né, ela continua em vigor, uma legislação anterior a 88, que trata, sim, de meio ambiente, e aí sim é a nossa primeira legislação. Tá? Então, a Constituição de 88 é a primeira Constituição Federal a tratar de meio ambiente, mas não é a primeira legislação. A primeira é a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, é a Lei 6938, de 1981. Para quem deseja atuar na área do direito ambiental, estudar o direito ambiental, é a principal legislação que você deve conhecer. Né? Principal fonte aí do direito que nós temos para o direito ambiental. E essa legislação, sim, vem tratar de meio ambiente. Essa é a primeira. Né? Anterior a ela, nós tínhamos a visão dos bens ambientais apenas. Essa Política Nacional de Meio Ambiente, né, 6938, de 31 de agosto de 81, que é a primeira legislação que vai tratar do meio ambiente. Podemos ver, né, a partir disso, que a nossa Constituição Federal, ela recepcionou a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, abordando o tema com essa visão sistêmica e não mais separada, tratando de bens ambientais de maneira separados, né? Tratar a fauna como se ela não tivesse interação com a flora, mas se você tem uma degradação da flora, é claro que essa degradação afeta a fauna do local. Tratar da fauna como se não tivesse relação com a água, mas nós temos fauna aquática, mesmo fauna terrestre depende de água, né, para sobreviver. E assim por diante. Qualidade de solo prejudica a questão da fauna, prejudica a flora, mas a nossa legislação tratava dos temas de maneira separada. Como eu falei para os senhores no início, essa preocupação com relação ao meio ambiente ela é recente. Né? Por isso que o direito ambiental, as leis são muito recentes. Nós temos, quem trabalha com direito ambiental, trabalha com legislação de 80 para cá. Né? Sendo que a maioria das nossas legislações na área ambiental são de 1990 para frente. Mesmo a partir de 80 não tinha tanta coisa pós Política Nacional de Meio Ambiente. A legislação, então, é bastante recente, ainda está sendo construída, tem muita coisa que foi debatida recentemente, né? E tudo isso mostra-se também como um reflexo daquilo que vem sendo discutido internacionalmente. Porque meio ambiente é um bem que não conhece fronteiras. Né? Se você vai tratar da floresta amazônica, vou dar o exemplo mais conhecido, né? Mas não é o único. Você tem uma extensão territorial que ultrapassa o limite brasileiro. Então, esse caráter de não conhecer território, né, o direito ambiental, é uma das grandes dificuldades também para quem atua na área, porque você tem legislações separadas, conforme o exemplo que eu mesmo citei, da floresta amazônica. Outra característica, normalmente quando nós tratamos de impactos ambientais, o impacto, ele não reconhece limite geográfico, ele não reconhece limite territorial, ele ultrapassa, né, um município, um estado da federação e até mesmo as fronteiras nacionais. O impacto ambiental, ele não conhece fronteiras. Então, por isso que eu digo que
a evolução do direito ambiental, ela depende muito também da evolução das discussões da matéria em âmbito internacional. E é isso o que nós vemos, onde a questão ambiental começa a aparecer em discussões somente a partir da década de 60. Se nós formos pensar como ramo do direito, é muito recente. Você tem o início da... Não estou dizendo que 1960 é o marco do direito ambiental. Nós falamos que é 1981, mas a discussão começa antes, né? E as discussões envolvendo o direito ambiental a nível internacional, tá? Elas são da década de 60. A principal obra que nós temos na década de 60 é uma obra que foi lançada nos Estados Unidos em 1962, tá? O nome da obra é Silent Spring, Primavera Silenciosa, e ela foi escrita pela Raquel Carson. Para quem atua na área do direito ambiental, sabe que é o marco do início das discussões na área ecológica, ambientalista. Não é uma obra jurídica, mas é a primeira obra que nós temos com caráter ecológico, né? Uma investigação, investigação científica acerca de impactos ambientais. Nessa obra, a Raquel Carson, ela abordou os prejuízos do uso de um pesticida chamado DDT. Esse DDT, ele causa, de acordo com o estudo da Raquel Carson, uma diminuição na espessura das cascas de ovos de aves. Isso fazia com que a ave que estava ali dentro do ovo, ou ela se desenvolvesse de maneira que viesse a resultar em má formação, ou aquela ave não conseguiria romper a casca do ovo, ela viria a falecer antes de ter rompido mesmo com o ovo, provocando um aumento, né, da morte dos filhotes que nem vinham a romper os ovos. Por isso, né, ela dedicou a nomenclatura da obra como Primavera Silenciosa, porque a estação da primavera é aquela característica onde nós temos o nascimento das aves, o barulho característico desses animais. E com a morte de filhotes, os campos de estudo, né, onde a Raquel desenvolveu as suas observações, foram ficando a cada ano silenciosos. O DDT hoje, ele está proibido, né, nos Estados Unidos, não é mais usado, mas foi um longo trabalho de conscientização. Para os senhores terem uma ideia do quão importante foi a obra da Raquel Carson, muito recentemente, a Discover Magazine elencou 25 maiores obras literárias, né, científicas da humanidade. E a Raquel Carson consta entre esses 25, especificamente na posição 16. Junto com a Raquel, para quem ela perde, né? Eu acho que analisar também para quem ela, eu vou colocar entre aspas o perde, né? Porque eu acho que não é uma perda, e sim um grau de comparação, né? A Raquel Carson está atrás de quem nesse índice da Discover Magazine? Ela está atrás apenas de Charles Darwin, Isaac Newton, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Aristóteles, Albert Einstein, só nomes desconhecidos, né? Então, Raquel Carson consta aí entre esses grandes nomes da humanidade. Isso reconhece a importância da obra da Raquel. E foi a partir daí que diversos outros estudos começam a ser impulsionados nessa área da proteção ecológica, com esse olhar protecionista
que as outras obras não tinham. Daí os senhores podem invocar, mas Charles Darwin fazia pesquisa sobre meio ambiente, mas era sobre evolução. Ele não tratava de impacto ambiental. É diferente, é um olhar diferente. Como reflexo desses inúmeros estudos que foram surgindo a partir da pesquisa da Raquel Carson, nós tivemos, em 1972, a primeira conferência internacional organizada pelas Nações Unidas para tratar do termo meio ambiente. Ocorreu do dia 5 ao dia 15 de junho de 1972, na cidade de Estocolmo, na Suécia, né? Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano. Essa conferência de 72 ficou bastante conhecida pelo entrave que teve entre países considerados desenvolvidos e os países considerados em desenvolvimento. Por quê? Porque a questão do desenvolvimento industrial foi quem permeou todos os debates. Foi o centro das discussões, os problemas ambientais causados pelo desenvolvimento industrial. Propunha-se teorias, inclusive um pouco ambiciosas demais, em que era proposto o chamado desenvolvimento zero, né? Alegando o grande prejuízo que o desenvolvimento industrial trazia para o meio ambiente, uma visão bastante radicalista do assunto, né? Que foi muito criticada e combatida. A proposta contrária dos países em desenvolvimento, contudo, também era bastante radical, que propunha desenvolvimento a qualquer custo. Então, você tinha, de um lado, aqueles que propunham desenvolvimento zero, e do outro, aqueles que propunham desenvolvimento a qualquer custo. Lembrando que é o primeiro debate internacional sobre o tema. Então, não tinham parâmetros internacionais onde pudesse se partir de um ponto de partida para a discussão. Era a primeira vez. A visão dos países desenvolvidos era pró-desenvolvimento zero. A visão dos países em desenvolvimento, lógico, desenvolvimento a qualquer custo. A alegação dos países em desenvolvimento era justamente quanto à questão da colonização, né? Os países considerados desenvolvidos são desenvolvidos porque passaram, né, pelo processo de colonização como exploradores, retiraram os recursos naturais de suas colônias e, com eles, conseguiram um índice de desenvolvimento. Os países, porém, em desenvolvimento, alegam que foram explorados, não tiveram chance de se desenvolver e, por isso, continuam na estaca de em desenvolvimento. Na verdade, a visão está correta, não é? A exploração colonial contribui para o desenvolvimento do país. Só nós analisarmos quais são os países hoje considerados desenvolvidos e quais os considerados em desenvolvimento. Aí o senhor pode alegar, mas os Estados Unidos foram colônia inglesa, mas foram colônia de povoamento e não de exploração. Então, é diferente a questão da abordagem, né, como o colonizador trata a colônia, porque isso é reflexo como os recursos naturais da colônia foram utilizados. O Brasil foi colônia europeia por muitos anos. Isso contribuiu para a retirada dos nossos recursos naturais. Não estou dizendo que o nosso problema ambiental é por termos sido colônia de Portugal. Não é isso. Mas que contribui para o desenvolvimento europeu, isso sem dúvida. Tá? A participação do Brasil na conferência de 1972, ela foi bastante criticada posteriormente,
né? Porque o Brasil foi um dos principais estados que defendeu a questão do desenvolvimento a qualquer custo. E, diante das propostas, né, dos países que apoiavam o desenvolvimento zero, a resposta brasileira foi justamente, então venham para o Brasil, né? Venham para cá, porque aqui vocês não vão ter problemas, né? Então, essa postura brasileira foi muito criticada, né, pós 1972. Nessa conferência, foi redigido um documento chamado Limites do Crescimento, onde os temas ambientais foram relacionados com a questão do uso dos recursos voltados para a preservação da natureza. Isso em esfera global. Não estamos falando de desenvolvimento sustentável. É muito recente ainda esse termo. Então, em 1972, começa a surgir o pensamento de como conciliar, como chegar num meio termo, né, daquela discussão, desenvolvimento zero e desenvolvimento a qualquer custo. Mas esse meio termo não é ainda a noção que nós temos de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é algo bem mais recente, que eu vou abordar com os senhores. Inclusive, né, o texto constitucional traz aí uma menção ao desenvolvimento sustentável, embora não utilize em nenhum lugar do texto constitucional está a nomenclatura desenvolvimento sustentável. Pós 1972, como uma obrigação assumida na conferência, o Brasil publica a sua Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 6938, de 31 de agosto de 1981. Quando da participação da Conferência de 1972, os países signatários assumiram o compromisso de adotar políticas ambientais, de ter políticas de meio ambiente dentro de seus territórios. O Brasil, então, 9 anos depois, cumpre com a obrigação assumida em 1972 e temos a Política Nacional de Meio Ambiente. A Política Nacional de Meio Ambiente, ela é uma lei extensa, tá? Mas se nós formos ver os principais pontos dela, o que seria mais importante abordar, apontar, né, porque abordar nós não temos tempo hoje, seria a questão do licenciamento ambiental e do estudo de impacto ambiental, que era uma novidade para a época, né? Então, antes de você ter uma obra que vá causar algum impacto ambiental, que seja elaborado um estudo levantando esses impactos e propondo medidas mitigadoras. Para 1981, era um avanço enorme. Porque, como eu falei para os senhores, nós tínhamos legislações que tratavam de bens ambientais. Então, essa visão sistêmica, o impacto ambiental de maneira visto de maneira holística, né, sistemática, você não tinha. Você tratava de bens ambientais de maneira separada. No cenário internacional, as discussões de 1972, elas avançaram ainda mais. Tanto que, de 1983 até 1987, esteve reunida a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas. Dessa comissão, o que nós temos como resultado é um documento, esse sim bastante conhecido, chamado Relatório Nosso Futuro Comum. Nesse relatório Nosso Futuro Comum é que foram elencados, né, as questões que, de fato, preocupavam o
o órgão internacional, né, a ONU, com relação ao meio ambiente. Nós pensamos, né, que talvez o tema da mudança climática seja algo recente, né, da década de 2000, principalmente depois da gravação do filme do candidato à presidência norte-americano Albert Gore, né, Uma Verdade Inconveniente. Na verdade, aqueles dados, aquela noção de mudança climática, ela foi discutida nessa comissão, de 83 a 87. Então, na década de 80, início da década de 80, já se falava em mudança climática. Não é um assunto do século XXI. Ele começa a surgir ali na década de 80. Não é o único assunto tratado pelo relatório Nosso Futuro Comum, mas é abordado. A questão da biodiversidade também foi bastante tratada, proteção de florestas, né? Questão do desmatamento, tudo bastante tratado nesse relatório Nosso Futuro Comum. Mas a novidade, acho que o ponto de destaque não é nem a questão da mudança climática. A mudança climática assumiu mesmo um ponto de destaque pós, né, mudança virada do século. Mas na década de 80, o que de fato foi uma novidade muito grande foi a criação, aí sim, né, desenvolvimento, né, do conceito de desenvolvimento sustentável. Esse conceito está contido no relatório Nosso Futuro Comum. E por esse conceito, qual é o conceito de desenvolvimento sustentável trazido pelo documento? O desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Se os senhores olharem para o texto constitucional, especialmente para o seu final, né, do artigo 225, está ali, né, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Bastante semelhante, né, ao texto do relatório Nosso Futuro Comum. Né? Então, se você pensar no espaço de tempo, né, entre a publicação do relatório, que foi em 87, e o texto constitucional, que é de 88, era uma visão muito recente para a época, né? Um texto constitucional brasileiro abordando um conceito internacional criado há pouco menos de um ano atrás. Né? É até surpresa, né, ver a semelhança do texto. Eu já encontrei comentários na doutrina que dizem que essa passagem não se refere ao princípio do desenvolvimento sustentável que consta no relatório Nosso Futuro Comum. Que essa ideia é decorrente de um outro princípio, princípio da solidariedade entre gerações. Mas eu volto a insistir na semelhança do texto constitucional com o relatório Nosso Futuro Comum. E a posição majoritária da doutrina, da área do direito ambiental hoje, é pelo princípio do desenvolvimento sustentável. Tá? É realmente, de fato, assim, uma corrente muito minoritária que prega a não interferência do relatório Nosso Futuro Comum para a elaboração do texto constitucional. Não é um reflexo do cenário internacional. A maioria da doutrina concorda que sim, que é. O conceito de desenvolvimento sustentável, a partir de então, ele foi sendo elaborado, né, trabalhado, discutido e mais desenvolvido. Nós tivemos a segunda conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente no ano de 1992. E esta, os senhores devem se recordar, ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, né, aqui no Brasil, em junho
de 1992. Sobre desenvolvimento sustentável, em 1992, o que foi elaborado? Tinha-se aquela ideia de 87, né, que o desenvolvimento sustentável ele era basicamente o desenvolvimento presente que não comprometesse a necessidade da geração futura. Então, você tinha duas figuras, né, em 1992. Você tinha o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento, e a proteção ambiental, né? Dois pilares, desenvolvimento econômico e proteção ambiental. Em 1992, entrou uma terceira figura para compor o conceito de desenvolvimento sustentável, que é a questão social. Discutiu-se, em 1992, a importância da questão social para a preservação ambiental. Entende-se que uma sociedade que não tem a questão social bem desenvolvida, né, isso acarreta também prejuízo para o meio ambiente. É fácil de constatar na prática. A miséria gera impacto ambiental. Né? Quando nós estudamos direito ambiental, e vamos para a relação de impactos ambientais, porque o direito ambiental ele é muito multidisciplinar. Então, você vai para o direito ambiental e você começa a ter aulas de outras disciplinas, né, que você não tem contato na faculdade de Direito. Então, você vai para a biologia, você vai para a química, você vai para a engenharia, para poder ter uma... Não que você vai ser especialista no assunto, mas poder ter uma compreensão daqueles termos, né, e qual o reflexo daquilo no conceito que você está trabalhando. Então, quando você estuda impacto ambiental, a miséria está sempre presente. Né? A miséria é geradora de impacto ambiental. Não dá para pensar naquele conceito de 87, que só propõe desenvolvimento econômico e proteção ambiental, e exclui a questão social. Então, a inclusão da questão social, ela vem, tá, em 1992, a partir do encontro que ficou conhecido como ECO 92, Rio 92, Cúpula da Terra, todas as nomenclaturas referentes ao mesmo evento, tá? Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Essa teoria, né, ficou conhecida como teoria dos 3 pilares. Por que 3 pilares? Justamente desenvolvimento econômico e social e proteção do meio ambiente. Isso é o que vigorou, tá, de 1992 até atualmente. Mas existe uma tendência um pouco mais arrojada, né, novas propostas para aperfeiçoar o termo desenvolvimento sustentável. Não é uma teoria ainda amplamente divulgada, não está amplamente difundida, mas os seus principais proponentes estão na Europa. Existe na Europa, né, uma força bastante aí unida na tentativa, né, de propor soluções para os problemas ambientais. Então, o que parte de lá é o que nós temos de mais avançado no direito ambiental. As leis europeias são as mais avançadas no direito ambiental. Por exemplo, eu tive contato com um caso na Alemanha, onde uma ferrovia precisava ser construída. Só que o trajeto daquela ferrovia passaria por dentro de uma reserva ambiental. Isso acarretaria um impacto ambiental, principalmente na questão do fluxo de fauna, porque os animais não conhecem limitação humana. Então, eles vão fazer o fluxo entre um lado e outro da ferrovia.
E isso iria acabar acarretando, primeiro, o perigo de acidente para os próprios trens, né? E a morte dos animais ali daquele local. Lembrando que era uma reserva ambiental. Qual foi, então, a decisão do órgão ambiental? A ferrovia pode ser construída desde que seja subterrânea. É claro que, se você for pensar nos gastos de uma ferrovia a céu aberto e uma subterrânea, não somos engenheiros, né? Mas é fácil perceber que subterrâneo vai ser muito mais caro. É um aumento de custo muito considerável, né? Até para o próprio empreendedor, se ainda é viável ou não a construção do empreendimento. No fim, foi aprovado, o empreendedor entendeu que ainda assim, né, os custos valeriam a pena, tendo em vista a exploração econômica do empreendimento, e foi feito. Aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos uma política tão protecionista a esse ponto, né? Haja vista a demora do nosso Rodoanel, né? Qual era o grande problema? Eu sempre ouvia, na época da especialização, o Rodoanel, os alunos dos outros cursos de especialização falavam: o Rodoanel não sai por causa de vocês. Que a questão ambiental era o que parava o Rodoanel. Nem sei até que ponto está 100% correto. Mas a questão do Rodoanel era a entrada no Parque Estadual da Serra do Mar, né? Essa era a questão ambiental. Os outros pontos eu não vou deixar a par. Mas o que eu quero dizer com essa tendência atual do conceito de desenvolvimento sustentável? Existe, tá, uma teoria florescendo aí na Europa, já tem mais ou menos uma década, tá, que é proposto um novo modelo para o conceito de desenvolvimento sustentável. Falei para os senhores do conceito dos 3 pilares, né? Desenvolvimento econômico, social e proteção ambiental. Essa tendência atual, ela foi batizada de teoria dos 2 pilares e uma base. Por essa teoria, os 2 pilares seriam o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. E na base, você teria a proteção ambiental. O que isso muda? Porque no conceito atual da teoria dos 3 pilares que nós temos, o meio ambiente, o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social estão em pé de igualdade. Não há na teoria dos 3 pilares nenhuma indicação de que um seja mais importante que o outro. Entende-se que os 3 são dependentes um do outro. Você tem o desenvolvimento industrial, mas acompanhado do social e da proteção ambiental, assim como os outros 2. Na teoria dos 2 pilares e uma base, o meio ambiente estaria na base. Então, já a partir do conceito, você tem que a proteção ambiental tem um valor mais elevado que o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Tá? Então, a conclusão disso, né, é óbvio que é uma visão mais voltada para ecocentrismo, que a gente não tem hoje. Né? Nós não temos. Mesmo o conceito de 1992, ele trabalha com essa ideia de igualdade. Então, é uma mudança bastante considerável, né? Tirar o meio ambiente da situação de igualdade e colocá-lo na base. É lógico que, né, a mudança ela não é tida isoladamente, né, das questões que nós temos atuais como crise ambiental. É uma resposta a essa crise ambiental que nós vivemos. Como eu falei para os senhores,
Meio ambiente não conhece limite geográfico, então não é apenas Brasil, e sim mundial. Tanto que existem aí novas propostas para mudar a legislação ambiental, aí até a virada da década. Mas o importante, né, é saber que, assim como todos os ramos do direito, né, o direito ambiental ele evolui conforme a situação, né, ambiental, aí no caso também, evolui. Ou regride, né, no caso da crise ambiental. A situação não está ficando melhor, me parece que vem ficando pior. Então, as leis vão evoluindo conforme essa situação. E assim é o direito ambiental. Mas, concluindo aqui a minha fala com relação à Constituição Federal, o que eu preparei para debater com os senhores hoje foi justamente, né, essa questão, essa visão de como surgiu, né, o texto constitucional é um reflexo do quê? Porque apenas analisar a aplicabilidade, né, competência da questão ambiental, isso os senhores analisam nos bancos das faculdades, né, nos cursos de extensão, na área ambiental. Mas para trazer uma dinâmica, né, trazer uma visão pré-Constituição, como é que esse texto foi construído, né, com base em quê? Como eu falei para os senhores, nós não tínhamos essa visão sistêmica de meio ambiente. Isso foi construído muito com contribuição da participação brasileira dentro das reuniões internacionais. O Brasil sempre esteve presente, né, nas conferências tratando sobre meio ambiente. Pós-92 houveram muitas, né? Teve Rio+5, Rio+10, Rio+15, Rio+20, já tem uma próxima agendada. A questão ambiental vem sendo muito discutida, né? De 72, da primeira para a segunda foram 20 anos. Depois, a cada 5, depois me parece que cada vez mais rápido, novamente, né, as Nações Unidas se organiza para tratar do tema ambiental. Isso mostra, primeiro, a importância do tema, né, diante do quê? Em segundo, das dimensões da crise que nós enfrentamos na questão ambiental. O Brasil, ele é o país com maior extensão territorial, né, em termos de biodiversidade. Não é o primeiro, né? O primeiro é o Equador, por causa da Ilha de Galápagos, onde tem a maior concentração de biodiversidade. Mas se você comparar o tamanho do país, o Brasil é, em termos territoriais, né, o maior detentor aí de biodiversidade. Então, tem que estar atento a essa questão, uma vez que a maior parte da Amazônia está no território brasileiro, né? Não tirando a importância dos outros ecossistemas, né, que devem ser protegidos, mas já que estamos falando em âmbito internacional, não resta melhor exemplo que a floresta amazônica. Eu agradeço a atenção dos senhores nesse dia, agradeço mais uma vez a casa e estou aberta às questões, opiniões.